Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta aula de fisioterapia hospitalar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questão do atendimento na área do adulto, tá? E eu foquei em duas áreas importantes que eu achei importante para passar para vocês. Creio eu que a parte do adulto ela é uma das mais conhecidas, um pouco mais do que a parte da pediatria, por conta de você já ter passado por alguma situação familiar ou própria, né? De ter ficado internado ou ficado com algum familiar ou algum familiar ter ficado internado em alguma situação, seja ele tanto na UTI quanto numa enfermaria. Então a gente acaba tendo um pouco mais desse contato com o hospital na área do adulto do que na pediatria, tá? Então a gente vai estar passando um pouquinho vou estar passando um pouquinho essas informações hoje. E para a gente começar, vamos separar, né? Então, as três áreas que eu vejo uma maior atuação, uma ainda em crescente e outras duas que são bem comuns do fisioterapeuta, que é centro cirúrgico, né? Nossa primeira fotinha aqui. Então, a gente tem o centro cirúrgico aqui. Temos a enfermaria, né? E aí a enfermaria ela é dividida muitas vezes por conta do plano de saúde, podendo ser tanto apartamento quanto quarto. A diferença apenas é a questão de se o indivíduo fica sozinho, então o apartamento ele fica sozinho, podendo sim ter um acompanhante, por mais que não esteja nos critérios de menor de 18 anos e maior de 65, podendo ter um acompanhante, ou ele fica no quarto, onde não tem direito muitas vezes de acompanhante, a não ser esses critérios de abaixo de 18 e 65 anos, acima de 65 anos, e fica com outros pacientes, tá? Então, às vezes, num quarto depende do hospital, né? O hospital universitário normalmente tem mais, podem ficar 4, 3, 5 pessoas, depende do tamanho do quarto, depende da condição desse hospital. Se o hospital ele referência em trauma, isso muda muito, porque normalmente hospitais de referência em trauma, eles estão perto de rodovias, né? Então qualquer acidente, qualquer alteração que tenha ali no trânsito, vai tudo para esse hospital, porque ele é uma referência do trauma. Então, essa é basicamente a diferença. Então, eu coloquei um ali de 2 camas, só para ficar meio termo, né? Não ficar nem no de 5 e nem no de 1, tá? E a UTI, né? Que é muito conhecido por nós fisioterapeutas. E eu acho interessante porque, desde que eu sou formada, eu vejo que muitos profissionais, eles focam bastante na UTI e esquecem bastante da enfermaria, né? Muitas vezes vai atender na enfermaria quem é o mais novo da equipe, quem chegou agora, quem talvez não tenha tanto aos olhos, né? Daqueles que comandam o local não tenha tanto conhecimento, e aí fica para os VIPs atenderem a UTI, parece que a UTI é assim, é um lugar de nossa. Mas a UTI, muitas vezes, ela é um atendimento muito mais rápido do que uma enfermaria. Então, existe sim a sua complexidade, da sua gravidade, óbvio, né? É uma UTI, mas na enfermaria também. Na enfermaria também tem os casos que podem evoluir para ir para uma UTI e o caso da UTI que desceu para a enfermaria. Não é só por causa que ele desceu para a enfermaria que ele está livre de todos os riscos. Então a gente precisa dar uma atençãozinha. Eu, particularmente, sempre fico bem brava quando eu escuto profissionais falando só sobre a UTI. E eu fico bem incomodada porque ainda estamos num ambiente hospitalar. Então, qualquer paciente que está internado em qualquer estágio é um paciente preocupante, né? Ele não está na casa dele. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso, tá bom? Essa é a área que está um pouco em desenvolvimento, né? A área do centro cirúrgico. Eu já ouvi hospitais que existem sim a presença do fisioterapeuta dentro do centro cirúrgico, principalmente em pacientes com gravidade pulmonar, cardíaca, que precisam de uma ventilação um pouco mais específica, um auxílio, um debate de equipe, mas sinto a falta nossa. Mas a gente não vai conseguir atender o paciente. Mas essa parte de
ventilação mecânica, né? A intubação por conta do médico, a extubação, tudo isso eu sinto um pouquinho de falta do fisioterapeuta acompanhando esses casos e eu vou falar o porquê eu sinto falta um pouquinho mais pra frente, que eu vou citar a minha própria experiência no hospital, tá bom? Então, qual o objetivo de um fisioterapeuta hospitalar? Avaliar, orientar e atender o paciente rápido e com precisão. Às vezes, um pouquinho diferente, né? E mesmo fora, eu não curto muito essa questão daquela avaliação longa, né? Aquela avaliação que a pessoa quer fazer 50 mil testes e quer aplicar 10 questionários e fazer treino com câmera. Tá, e o resto? Isso para uma avaliação científica, ela é muito boa, né? Precisa de uma precisão, mas no dia a dia é diferente. A mesma coisa funciona para o hospital. Então, preciso ter uma avaliação muito simples, no sentido de objetiva. Então, primeira questão para você fazer uma boa avaliação é você dominar a questão da patologia desse paciente, o que ele tem, o que ele passou por um procedimento cirúrgico, ele está numa infecção, numa inflamação, ele está com alguma alteração pulmonar, ele está com uma alteração cardíaca. Eu preciso dessa avaliação, eu preciso de uma avaliação muito consciente dos dados que eu tenho no momento, febre, pressão, batimento cardíaco, saturação, sinais clínicos, o próprio diálogo com esse paciente, né? Se ele está verbalizando, como que ele está, como ele está se sentindo, onde ele sente dor. Tudo isso é uma avaliação muito dinâmica, muito rápida, tá? E o atendimento também precisa ser assim. Ah, nossa, o paciente operou a perna, mas eu percebi que ele tem um desvio de escápula, vou fazer um treino. Não. Ele é outro foco. O atendimento ele precisa ser rápido, preciso naquilo que o paciente está no momento. É um atendimento, digamos, crítico, por agudo, né? Do que ele está passando naquele momento. E as orientações, sim. Olha, busca um fisioterapeuta, faz certinho o pós-operatório, ou tá com uma alteração pulmonar, olha, não deixa de fazer uma fisioterapia respiratória, aumentar a sua capacidade de prática de exercício físico, tá bom? Então a orientação ela anda muito casada com a fisioterapia. Se você já é fisioterapeuta hospitalar e não tem esse costume, eu falaria para você crie, porque é muito fácil a gente atender no hospital e a gente atender naquele momento e passar. E simplesmente passar, atendi, tchau, seu fulano, fica bem, viu? Fica bem? Fica bem como? Qual é a próxima orientação? Então, às vezes, dedicar um tempo, nem que seja 2 minutos, falar, olha, vou passar umas orientações rápidas. Cuidado com isso, por exemplo, o paciente fez uma artroplastia total de quadril, tá na enfermaria. Olha, seu fulano, agora que o senhor vai para casa com apoio de andador, cuidado com o tapete, cuidado com o animal de estimação se o senhor tiver, tanto com o pelo desse animal para não infeccionar sua ferida, né, se ele dorme na mesma cama que vocês, quanto ele estar andando entre suas pernas e você poder tropeçar, cuidado com quedas. Tenha calma, paciência, façam tudo tranquilamente e se precisar retorne no hospital, se sentir dor, se vê que a sua perna está começando a ficar avermelhada, ensina, se você não conhece, teste de trombose, a gente chama de teste de bandeira na panturrilha, você balançou, teste de bandeira positivo, a bandeira está livre, né? A gente fala, a panturrilha está livre, não tem presença de trombose. Bate nessa panturrilha, a panturrilha está dura, avermelhada, está sentindo dor, o senhor retorna ao hospital, explica o que é uma trombose, porque é um dos riscos da cirurgia total, da artroplastia total de quadril e outras cirurgias, né? Quase todas, na verdade todas, né? Então, essas orientações, elas são muito mais importantes do que você só focar naquele atendimento ali, porque muitas vezes o seu atendimento ali, em 2, 3 atendimentos, você não vai ganhar força, você não vai ganhar mobilidade. Então, é muito mais importante que eu trabalhe, sim, não deixe meu paciente parado, óbvio, né? Deambule com ele, comece a criar estabilidade e a orientação. Então, se você trabalha no hospital e tem déficit de comunicação, igual eu falei na aula anterior sobre a comunicação, busca um pouco mais sobre essa questão da comunicação, tá? Tão importante quanto se comunicar com a equipe é se comunicar com o paciente. E aí não adianta falar, senhor, por favor, faça um exercício isométrico 3 de 10 segundos com elevação da perna reta. E o paciente não está entendendo nada do que você está falando, ele não conhece esses termos.
Você tem que sempre ver como que o seu paciente está reagindo ao que você está falando, tá bom? Então, esse é o básico. Nesses 2 últimos anos, aí, que é dois anos e meio quase, na verdade, acho que quase tá dando aí, a gente tem passado por essa questão do Covid, né? E não somente o Covid, como outras doenças, e aí eu quero que vocês entendam que eu não estou falando só do Covid, porque muitas vezes a gente esquece que existem outras doenças no hospital. É de grande suma importância que nós profissionais tenhamos uma consciência muito clara de higienização, né, das mãos e etc. Então, as medidas básicas recomendadas para os profissionais de saúde que lidam com o coronavírus, e aí lidam com outros fatores, como pneumonia bacteriana, que é muito comum fazer transição hospitalar, problemas de pele que o paciente apresente, dermatite de contato, outras alterações de pele que ele possa estar apresentando, fungos e bactérias, tá bom? Muitas vezes a gente vê isso passando no hospital e a gente sempre sabe, quem já trabalhou ou quem quer trabalhar no hospital, que o nosso sistema imunológico fica ótimo, porque a gente passa por um monte de coisas dentro do hospital. Então, o que a gente tem que pensar, né? No coronavírus, eu percebi muito essa questão de, não dá tempo, não é assim, né? Às vezes a saúde do segundo, terceiro, do quarto, quinto paciente pode estar nas nossas mãos, nas bactérias e na sujeira das nossas mãos, tá? Então, como nós deveríamos caminhar com esse paciente positivo de coronavírus, por exemplo? Tentar isolar esse paciente e limitar a sua movimentação. Limitar, não zerar, tá bom? É um paciente que tá com uma boa oxigenação, tá com uma boa frequência cardíaca, não tá com tanto comprometimento pulmonar no momento que você tá atendendo. Alguns exercícios de vascularização, elevação de braços são importantes para esse déficit físico que ele tenha. E isso entra em discussão com a sua equipe, porque vai muito do critério do paciente no momento, como ele está se sentindo muito enfraquecido, ele não tem se alimentado, ele está tendo ainda episódios de febre muito alto, não é recomendado, mas se for recomendado para o momento, é muito válido, tá bom? Usar os trajes de proteção, como máscara cirúrgica, óculos de proteção, luvas, avental. Muitas vezes, na época do Covid, a gente viu essa cena, né? Muitos profissionais usando. Mas fora da época do Covid, também precisa, gente. Porque, não, esse meu paciente não é Covid. E aí entra sem máscara, entra sem óculos, entra... Hoje em dia é mais difícil sem máscara, né? Mas sem o óculos de proteção, sem luva, sem avental. E o básico que esse paciente pode ter, que para ele não esteja tão grave no momento... Para o outro paciente que você for atender, você for levar essas bactérias junto, pode ser fatal. Então, a responsabilidade muitas vezes dessas doenças que transmitem, né, dentro do hospital, o ambiente hospitalar, é responsabilidade do próprio profissional de saúde, tá? É muito importante, e aí eu falo para vocês que é uma coisa que a gente peca muito, que é desinfectar os equipamentos compartilhados entre pacientes, principalmente oxímetro e esteto. Gente, é raro ver profissionais que desinfetam esteto e oxímetro. É muito raro, tô falando sério. Porque é uma coisa que, eu coloquei no dedo do paciente, daí eu coloquei no pescoço e simplesmente fui, já atendi outro, já coloquei no dedo do paciente. Tava no dedo do outro, mas eu vou ter que limpar toda hora. Você não sabe como é corrido. Eu sei como é corrido, eu já trabalhei em hospital. Mas essa é a vida. É isso que nós temos que fazer para melhorar. Porque muitas vezes a gente reclama, depois, não tem suporte, a gente não tem equipamento, Mas o básico a gente não tá fazendo. Então, sempre tenha isso em mente. Na porta de todo quarto, deveria, pelo menos, né, tem que ter o álcool gel. Passa o álcool gel no seu esteto, passa o álcool gel. O meu esteto, tadinho, tem até umas partinhas dele descoloridas, porque de tanto álcool que eu passo, meu oxímetro, já mudei ele várias vezes, porque falha, né? Ele é eletrônico, às vezes muito álcool gel acaba falhando. Então acontece, tá? Então troquem, limpem, mantenham os seus equipamentos higienizados, tá? E lavar as mãos pós contato com o paciente. Às vezes não é só o álcool gel, tá, gente?
Eu era meio chata pra isso, então eu passava álcool gel, lavava a mão, passava álcool gel novamente. Principalmente com o coronavírus, porque é um vírus que, né, é transmitido pela gotícula, pneumonia também, sinusite bacteriana também gripe, H1N1, H2N3, né, que tem a variação agora, H3N2. Todas essas variações, elas são transmitidas pelo ar. Então, tudo que é gotícula passa de um para o outro, passa para o equipamento, passa para o outro, passa para o seu corpo, passa para o outro. Então a gente precisa sempre tomar cuidado com isso, tá bom? Bom, agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história, porque essa história ela vai de um preparo, um atendimento pré-operatório, operatório e pós-operatório. Então, de tudo que nós estamos falando no curso da fisioterapia hospitalar, tá? Então, coloquei algumas informações aqui que são importantes para vocês, creio eu. Essa sou eu, antes da cirurgia, que eu acho que uns 5 meses, 6 meses a gente já estava em pandemia, né? Antes da cirurgia, eu coloquei essa imagem porque mostra o quão alto eu sou, né? Aqui a gente tá no shopping, né? Naqueles lugares de brinquedo. E o brinquedo era para crianças até 1,30 e eu tô quase ali na placa, né? 1,57 eu tenho de altura. Paciente de sexo feminino, 27 anos, pós-operatório de gastrectomia em Y, bypass, dia 23/5/2022. Hoje é dia 6/7/2022. Então faz 1 mês e tantos dias aí que eu operei. Eu tenho sobrepeso desde os 9 anos de idade. Eu sou hipertensa, fui hipertensa desde os 18 até mês passado, graças a Deus. Desde os 18 anos fazendo uso de medicação contínua, uma medicação de manhã e uma medicação à noite para fazer o controle. A primeira vez que eu tive pressão alta, eu tinha ido numa consulta de rotina de cardiologista, junto com a minha mãe. E a pressão da minha mãe estava 13/9 e a minha 14/10. Minha mãe também é sobrepeso, também é hipertensa. E o cardiologista mandou a gente pro PS pra gente baixar a pressão antes de sair do hospital. Ele sempre fazia isso. E aí a gente foi pro PS, eu tomei uma medicação, um soro pequenininho, assim, de 250 ml. E a minha mãe também tomou uma medicação. A dela baixou e a minha não baixou. Manteve-se 14/10. Só que naquele dia, eu ainda estava na faculdade, naquele dia eu tinha um trabalho de neurologia para apresentar. E aí eu falei pro médico, eu não posso ficar aqui, eu preciso ir pra faculdade. No mesmo dia meu irmão tava se mudando pra Alemanha, minha mãe queria ir pro aeroporto se despedir dele, eu já tinha me despedido dele. E aí eu falei pro doutor, olha, me dá outro remédio, eu vou assinar um termo de responsabilidade e eu vou sair. Eu tava dirigindo, precisava levar minha mãe pra casa pra eu poder ir pra faculdade e minha mãe ir pro aeroporto. E eu fiz isso, tomei a medicação, tudo, fui pra casa, deixei minha mãe lá, eu pegava a van na época pra ir pra faculdade. Fui pra faculdade e quando eu cheguei na faculdade, eu lembro de sentir como se eu estivesse pisando em nuvens, assim, eu tava super zen. E eu achei na minha cabeça que a minha pressão estava super baixa, ela tinha baixado muito. E quando eu cheguei na sala, uma das minhas amigas falou, nossa, você tá muito vermelha, você tá muito corada, assim, você estava correndo, aconteceu alguma coisa, tá bem? Aí eu falei, nossa, tô me sentindo muito zen. Aí eu contei pra ela, passei no cardiologista, minha pressão tava alta, mas eu tomei remédio, deve estar tudo bem. Ela falou, olha, não sei, viu, você tá com uma cara muito estranha. E aí foram chegando as minhas outras amigas e perguntando a mesma coisa. E aí elas chamaram a professora de neuro e falou, olha, ela tá... Explicaram, porque eu já tava, tipo, meio... Tô numa boa vibe aqui. E aí a minha professora veio medir minha pressão, me colocou deitada, mediu uma vez, mediu a segunda, mediu a terceira. Na terceira ela falou... Eu quero que você ligue pra alguém agora. Minha pressão tava 18/13. E aí ela falou, você não vai sair daqui, você vai sair daqui acompanhada. Eu falei, professora, eu trabalho, né? A gente focado como aluno, né? Não quer deixar nada pra trás, quer ganhar nota pra de neurologia, né? Todo mundo, às vezes, com o coração na mão. E aí eu falei, não, mas eu tenho que ficar. E ela falou, não, você vai voltar pro hospital, você precisa voltar. Aí eu liguei pra um amigo meu, porque minha mãe tava em São Paulo, no aeroporto com o meu irmão. Ele me buscou. Me levou pro hospital e aí o médico falou, olha, eu acho que o remédio, ele deu um efeito rebote, ao invés de fazer o efeito correto, a gente vai te dar outras medicações para baixar a sua pressão.
Então foi a primeira vez que eu lembro de constatar a pressão alta e aí começar a tomar a medicação de uso contínuo. Aí fiz outros exames, fiz mapa, fiz esteira, fiz tudo. E aí precisou-se começar a tomar. Então desde os 18, tomando remédio de pressão de manhã e à noite para fazer o controle. Quando eu tava tomando remédio, tranquilo, minha pressão ali 13/9, às vezes ficava muito estressada, alguma coisa, subia um pouquinho mais, ganhava um pouco mais de peso, subia um pouquinho mais a pressão, mas até conseguia mantê-la um pouco mais controlada. Pré-diabética, os meus últimos exames no último ano começaram a querer dar uma subidinha na minha glicose, não dá muito legal. E eu fui liberada para cirurgia por os seguintes profissionais: endocrinologista, cardiologista, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e cirurgião. Essa equipe médica que eu passei no meu pré-operatório, tá? Então, no meu pré-operatório, eu tive que realizar fisioterapia. E foi um conflito, porque onde eu fiz, né, a fisioterapia, existiu-se, assim, alguns critérios que eu não concordava, de como estava sendo feita. E aí eu acho que orna muito bem a palavra respeito por aquela equipe. Eu conversei com a fisioterapeuta que me atendeu primeiramente, coloquei a minha opinião sobre o tratamento que ia ser realizado. Falei, olha, não concordo com esse procedimento, já caiu por terra faz muito tempo e tudo. Ela falou, olha, a gente também não, mas a gente tá numa discussão ainda, porque os médicos ainda acham que esse procedimento é um milagre e que vai resolver a vida de todo mundo, e a gente sabe que não. Então, a gente ainda tá nessa discussão com a equipe médica. Falei, olha, eu respeito, se eu não puder fazer, eu prefiro, porque existem outras coisas que a gente pode fazer no lugar. E ela falou, olha, tudo bem, hoje você não precisa fazer, mas dependendo do fisioterapeuta que você pegar, ele vai pedir pra você fazer. E aí, gente, eu precisava passar pela fisioterapia, era um critério para poder fazer a cirurgia. E eu, como uma boa consciência de fisioterapeuta, fazia a fisioterapia lá e fazia a minha fisioterapia em casa, que eu achava que era necessária no pré-operatório, tá? Então, em casa, eu trabalhava muito questão de exercícios, um pouco misturado com aeróbico, com muscular, tá? Porque eu precisava aumentar um pouco da minha capacidade pulmonar. Essa é uma visão um pouco mais do pré-operatório, tá? Melhorar a capacidade pulmonar, tô falando de uma cirurgia que eu não vou mexer com parte musculoesquelética. Aumentar a capacidade pulmonar, tentar melhorar um pouco do condicionamento cardíaco, visto-se o risco de fazer uma parada cardíaca, né? Por causa do peso e da pressão alta, o sobrepeso e a pressão alta, né? No centro cirúrgico devido à anestesia geral que a gente toma, tá? Então eu fiz os meus exercícios em casa, como eu achei que eram corretos. Trabalhei a minha parte muscular, porque eu sei que é uma coisa que a parte do bariátrico ele sofre muito depois. Fica com muita flacidez e tem muita fraqueza, às vezes tem dor, caso tenha alguma alteração já prévia, né, articular, tá? Nutricionista também, passei nutricionista, fiz tudo o que precisava, comecei a tomar vitamina, tudo certinho. Cardiologista, fiz o controle, né, o mapa, o controle da PA e um eletrocardiograma também. Com a psicóloga, daí é um assunto muito mais complexo. Sempre quando eu falo para vocês que eu faço terapia, eu sempre gostei. Eu acho que é importante para todo paciente e todo profissional, porque eu precisei descobrir dentro de mim quais eram os meus gatilhos, né? Alimentares, quais eram os meus problemas relacionados ao sobrepeso, à obesidade, o que isso me acarretou emocionalmente, etc. Então é um outro assunto para outra área. Eu falo muito isso no meu Instagram, eu converso bastante sobre esse assunto da psicologia, como me ajudou e como afeta no meu dia a dia. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui na aula, porque senão eu vou ficar 3 horas falando aqui, tá? Endocrinologista foi o meu primeiro contato de profissional que me indicou para cirurgia. Primeira vez que ele me indicou para cirurgia foi no ano passado, em 2021. E eu fui na consulta com ele para fazer diversos exames, eu já tive nódulo na tireoide, então eu passei para retornar com ele. E ele me falou sobre a questão da bariátrica. E eu, na época que eu passei com ele, fazia uns 4 ou 5 dias que eu tinha enterrado meu sogro, tinha perdido ele pro Covid. E eu não tava com nenhum pingo, eu sabia disso, eu não tava com nenhum pingo de cabeça para entrar dentro de um hospital naquele momento, por tudo que a gente tinha passado. Então eu decidi
prolongar a cirurgia aí para quando eu estivesse pronta para encarar nesse ambiente hospitalar, encarar todo esse processo. Então eu fui deixando, trabalhando meu emocional, fazendo terapia, trabalhando outras coisas que eu precisava trabalhar. Fiz uma reeducação alimentar antes de realizar a cirurgia, com uma nutricionista muito boa que eu conheço. Trabalhei com ela a questão de entender como era a alimentação, entender o que é saudável, o que não é saudável, tirar esses misticismos que a gente tem de que pão é o vilão, do que a pizza é o vilão, que não é o vilão, e a gente precisa trabalhar isso na cabeça. Então eu passei por um processo aí de mais ou menos um ano, até pensar em realmente fazer a cirurgia e encarar essa realidade, tá? Então esse é o perfil da paciente que foi para o hospital. Muitas pacientes vão chegar para vocês com trauma, então ele do nada tá ali dentro, é um perfil. Existem pacientes com o meu perfil de que estão passando por um processo para estarem ali, tá? Então tem diferentes tipos de paciente, diferentes tipos de perfil que vão estar na mão de vocês e vão apresentar diferentes condições físicas, emocionais e todas as condições que alteram no seu objetivo, no seu tratamento, nas suas orientações, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho de como foi todo o meu procedimento na parte hospitalar, tá? Essa sou eu no pré-operatório, esse é meu marido, na primeira foto ali em cima. A gente estava aguardando na recepção ainda, meus pais também estavam comigo. A gente estava aguardando na recepção porque iam me chamar para subir pro quarto primeiro. Então ele estava comigo, ali meu travesseirinho, minhas coisinhas. Dá pra ver um pouquinho de diferença no meu rosto, né? Essa sou eu no quarto. Ali no quarto eu podia só entrar sozinha, como eu ia pra cirurgia, não podia ficar ninguém no quarto me esperando. Eles tinham que ficar na recepção mesmo. Então eu subi pro quarto sozinha, o que é uma sensação bem desagradável quando você tá numa condição igual a minha, que eu nunca quebrei um ossinho, nunca fui pro hospital por nada. Eu já contei em outras aulas que eu dei que eu tive a nevralgia do trigêmeo, mas eu não cheguei a ficar internada. Fiquei só no PS mesmo. Então, subir pro quarto sozinha, ficar ali aquele tempo sozinha, esperando alguém vir me chamar pra cirurgia, foi um pouco estranho, mas enfim, eu falei sobre isso no meu Instagram, tem lá, eu postei stories. Eu tava falando com o pessoal pelo Instagram, quem tiver curiosidade pra me seguir lá, pra ver como é que foi a minha reação ao estar ali dentro do quarto, né? Só me procurar lá no Instagram, é ba.stepanon, que é o meu sobrenome, que tá aí no curso, tá bom? E aí eu conto um pouquinho ali, vocês vão ver a minha cara de apreensão, dá pra notar minhas emoções, como vai mudando ali nas falas, né? Como eu vou mudando o jeito de falar. E essa foi a hora que eu subi pro quarto. Essas são as minhas primeiras fotos de pós-operatório. Essa da direita aqui, ela é realmente a minha primeira foto. Eu passei pelo procedimento cirúrgico, então eu cheguei no hospital mais ou menos umas 11h30, minha cirurgia ia ser 1h30, e eles me chamaram, acho que meio-dia, eu já tava lá no quarto, meio-dia e meio mais ou menos, fiquei uma meia hora, 40 minutos lá no quarto, eu tive que tomar um banho lá, normal, né, eles pedem pra tomar um banho com um sabonete que eles dão, que é tipo um antisséptico, né, e colocar, eu chamo de camisolinha da vergonha, né, que é aquela camisola aberta atrás. E aí, as meninas enfermeiras chegaram para me levar para o centro cirúrgico. Existem pacientes que não gostam de acordar para o centro cirúrgico e eu respeito muito isso. Eu tenho uma tia que fez uma cirurgia de retirada de vesícula e ela pediu muito para ser apagada desde o quarto até o centro cirúrgico porque ela não queria ver esse caminho. E ela realmente saiu do quarto dormindo e foi pro centro cirúrgico, tanto que ela nem sabe o caminho que é pro centro cirúrgico. Eu já fui acordada e foi outra experiência, foi diferente, né? Então, pra mim, assim como eu acho que talvez no meu ambiente de trabalho, nada me traumatizou. É tudo muito corrido no centro cirúrgico, né? Então é muita gente passando, falando, e chamando o doutor, e chamando a enfermeira, e chamando isso, chamando aquilo. Então, é bem movimentado, assim, pra você que não conhece o centro cirúrgico. Quando eu cheguei na sala, na equipe, meu médico, o anestesista, estava lá, né? Os enfermeiros, o enfermeiro que, teoricamente, é o enfermeiro-chefe da sala, né? Tem um que sempre comanda a equipe.
dos enfermeiros, porque é muita coisa que tem que fazer, então tem que fazer sepsia da parte genital para poder passar a sonda, o outro pega o acesso, o outro já começa a separar os materiais, então é uma equipe boa, assim, de enfermeiros. Ele veio, se apresentou, o médico começou a pegar a minha veia para poder começar a injetar a parte da anestesia, né, o anestésico, e não conseguia pegar minha veia. Aí veio o enfermeiro do outro lado, aí era um tentando no braço, outro tentando no outro, foi um pouco desconfortável, porque eu já tava meio nervosa pelo ato da cirurgia. Aí meu cirurgião apareceu, deu oi, rapidinho, tô aqui, a gente já vai começar, fica calma, é normal, né, falar essas palavras, fica calma, respira, é tranquilo, porque ninguém tá deitado onde a gente tá, né? É um palavreado que a gente usa normalmente no hospital e a gente não pensa, né? A gente não tá do outro lado. Dessa vez eu estava. E aí tomei anestesia, tudo, e aí foi feita a cirurgia, tranquilo, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema cardíaco nem nada. E quando eu voltei, eu lembro da minha primeira reação. Então, a minha primeira reação quando eu voltei, eu ainda estava dentro da sala do centro cirúrgico, e os braços ficam amarrados, óbvio, né? Porque você tá com acesso. E eu lembro de puxar o braço, porque eu queria levar a mão na boca. E aí eu tava tentando pensar, né? Porque eu tava anestesiada. Tava tentando pensar o porquê eu estava querendo levar a mão na boca. E tinha um técnico do meu lado, que ele ficou comigo desde o começo, e ele falou assim: tenta falar pra mim, tá tudo bem? O que você quer? E aí eu falei: precisa limpar a minha boca. Eu tava com muita secreção da extubação, porque é estubado no mesmo momento. É entubado só pra cirurgia e é estubado. E aí esse era o meu maior trauma, a intubação na cirurgia, porque a gente trabalha com isso, mas nunca tinha passado por isso. E eu lembro de falar pra ele: eu tô com muita secreção. E eu lembro de pensar, tipo, ninguém me aspirou? Tipo, tira essa secreção daqui, né, pra poder tirar. E aí ele pegou um paninho, tirou da minha boca, e eu lembro de voltar a dormir. Segunda vez, quando eu acordei, eu já estava na sala de observação com a enfermeira tentando me acordar. E aí avisaram a minha família que a cirurgia tinha sido tudo certo. Eu tinha pedido para minha mãe subir antes do meu marido, porque eu tava com medo de, sei lá, subir entubada. A gente tem, né? A gente cria, tá vendo? Por mais que eu seja da área, por mais que eu já trabalhei nessa área, dou aula, dou curso sobre isso, tinha meio medo de subir com alguma marca, alguma coisa, um pouco de sangue, e meu marido ficar um pouco assustado. Ele não é dessa área, então eu ficaria um pouco assustado, não queria que ele ficasse assim. Minha mãe já passou por muito mais coisa, né? Minha avó já ficou muito doente, então ela tem essa veiazinha também da área da saúde. Então eu falei pra ela: sobe você antes. Graças a Deus ela subiu antes, porque quando avisaram pra ela subir pro quarto, que avisaram pra todas as acompanhantes, as meninas já estavam no quarto, que tinham sido operadas, e eu não subi, porque eu não conseguia acordar, não conseguiam me acordar. Eu não sei se antes da cirurgia eu tava tentando mentalizar que eu precisava ficar calma, que tava tudo bem, que eu realmente acho que tirei, assim, fazia acho que uns 4 anos que eu não tirava férias, aí eu acho que mentalizei pra tentar descansar um pouco. E não conseguiam me acordar, eu fiquei em torno de 35 minutos a mais lá na observação, e eles tentando me acordar, tentando voltar, porque eles só mandam pro quarto quando a paciente já tem uma resposta, né? E aí a minha mãe subiu, e ela falou que ela subiu, entrou e não tinha ninguém no quarto, a cama não tava no quarto. E aí já logo passou do meu marido, né? Ainda bem que ele não subiu, porque ele ia ficar meio nervoso, né? Esperando que alguém viesse dar alguma notícia pra ele. E aí passou uns 35 minutos, minha mãe falou, e eu subi, encontrei com ela primeiro, meu cirurgião tava no meu quarto me esperando também. E aí ele conversou com minha mãe, falou que foi tudo bem, que tava tudo certo. Eu subi pro quarto com bota pneumática, pra quem não sabe, desde a hora da cirurgia, né? Depois que me apagaram, já colocaram a bota. Eu não vi nada, não vi na hora que colocaram, eu só acordei com ela. Então eu tava com a bota pneumática de sonda vesical, né? Sonda pra xixi. E com acesso, tava com acesso nas duas mãos, tava com acesso nas duas mãos. E só, e tava de máscara, né? Já tava sem oxigênio, sem nada, tava tudo certinho. E aí minha mãe tava ali, aí eu consegui falar um pouco com ela, mas eu falava e dormia. E essa hora que eu subi, eu entrei ali, eu mais ou menos, eu subi
pro centro cirúrgico 1 hora, mas a cirurgia foi começar mais ou menos 1h30, porque até eles arrumarem tudo, até fazer tudo. E aí a cirurgia deve ter demorado uns 45 minutos, 1 hora, até 1h10, mais ou menos. Então eu fiquei bastante tempo ali no pós, porque eu não acordava e tem todo o procedimento até arrumar, passar de uma cama para outra. Então, essa hora que eu subi pro quarto era mais ou menos umas 6h30, 6h20, 6h30. Aí minha mãe ficou um pouco, depois o meu marido subiu, porque era a hora da visita, até às 7 horas da noite era o horário de visita. Aí ele subiu um pouquinho também pra me ver, e ele que bateu essa foto, porque minha família, meus primos, tios, estavam perguntando como é que eu tava, e ele falou que eu sorria pra foto, mas eu não conseguia nem ficar de olho aberto. Então, essa sou eu voltando teoricamente, da anestesia, eu não conseguia nem ficar de olho aberto. Essa primeira noite foi uma noite tranquila, apesar da bota, como é uma bota pneumática, ela fica fazendo um movimento, né? Ela fica fazendo uma pressão da ponta do pé para a panturrilha, ponta do pé para a panturrilha, para evitar trombose. Então é uma bota ótima para se usar desde a cirurgia, porque você já deixa a circulação. E aí eu fiquei com essa bota. Eu comecei a despertar melhor quando era mais ou menos, eu não coloquei aqui porque era um vídeo de eu falando, mas era mais ou menos umas 9, 9h30 da noite. Eu dei uma despertada bem legal, 10 horas mais ou menos. Eu dei uma despertada bem legal, assim. Até gravei um vídeo para as meninas do grupo que a gente tem de bariátrica. Gravei um vídeo para minha família falando: oi, gente, tá tudo bem? Foi super de boa, tá aqui deitada, tudo, mostrei a bota. E fiquei tranquila nesse horário. E aí eu falei um pouquinho com a minha família, falei um pouquinho com meu marido, que daí eu tava conseguindo conversar mesmo, né? E aí todo mundo. Aí depois eu já parei de falar, porque a luz ela me incomodava um pouco por causa da anestesia, possivelmente, né? Dor de cabeça, um pouquinho, é normal. E aí eu dormia, acordava, fiquei naquele esquema, sempre medicação correndo, porque daí tem os medicamentos, soro e outras medicações, então um anticoagulante, antibiótico, sempre tem pós-operatório, né? Quando foi em torno de 00h30, 00h40, o enfermeiro responsável entrou, falou: olha, a gente vai tirar a bota. E aí já foi um alívio grotesco, assim, porque eu tava com mais dor nas costas por ficar só na posição, porque só dava pra ficar de barriga pra cima, e o leito um pouquinho só elevado, não muito por causa da anestesia, né? Você não senta muito, você fica um pouquinho mais deitado. Eu tava com muita dor nas costas. Então ele falou: olha, eu vou tirar a sua bota pneumática, vou levantar um pouquinho sua cabeceira agora. Aí ele levantou, já aliviou minhas costas, aí eu dormi, que foi uma beleza. Dormi tão bem essa noite, possivelmente também por causa da anestesia, né? Que teve uma hora à noite que eu não lembrava que eu tava no hospital. A enfermeira entrou e eu assustei de tão pesado que eu tinha entrado nesse sono, né? Quando foi 6 horas da manhã, a enfermeira tirou minha sonda vesical, né? Que também era uma coisa que eu nunca na minha vida tinha passado por esse procedimento, não é nada confortável. E ela tirou a minha sonda, que a gente usa, né? Esse termo na enfermaria, né? Sacou a sonda do paciente, sacou a minha sonda e pediu pra eu sentar na poltrona que eu tinha do lado. Então, toda descabelada ali, né? E ainda tava com avental, ainda tudo. Ela falou: olha, vou tirar a sua sonda, você vai sentar um pouco. Se você sentir alguma coisa, me fala. Mas a gente tá na troca do plantão agora. A próxima equipe que vier já vai te liberar, você já vai tomar um banho, já vai ficar melhor e etc. Aí eu falei: obrigada, graças a Deus. Aí fiquei sentada na poltrona, bati uma fotinha, né? Como vocês podem ver, pra registrar esse momento. Mandei pra minha família também, o pessoal já tava acordando, né, pra ir trabalhar. E quando foi umas 7h40, eu acho, 7h30, 7h40, daí a equipe já tava ali, já me botaram pra tomar banho, que não foi uma tarefa muito fácil, porque eu tava com acesso nas duas mãos. E aí quando eu entrei no banheiro, eu fiquei: como tomar banho com 2 agulhas na mão, né? Como que a gente faz isso daí? Então, assim, era difícil, né? Porque eu não conseguia dobrar o punho, então ficou um banho meio banho, assim, né? Arrumar o cabelo, eu não conseguia arrumar o cabelo direito, fiquei meio despenteada ali um tempo. E voltei pra poltrona, comecei, quando você faz a bariátrica, depois da bariátrica, você começa com ingestão de líquidos, né? Então vem 3 potinhos com líquido, daí vem água de coco, um chazinho, e aí comecei com os líquidos.
E aí é questão de você aprender a comer de novo por causa da velocidade, não conseguia virar, né, o líquido, tinha que ser de golinho em golinho. Aí eu comecei a sentir dores no lado esquerdo, que é normal, você sentir dores de gases, né? Pós-operatório também tem alguns gases. Existem muitos pacientes, eu acho um detalhe muito importante para fisioterapeuta saber, que após cirurgias de laparoscopia, né, que são cirurgias que são pelos pontinhos, não precisa abrir, né? Então, a minha tem os 5 pontinhos na barriga só, são super pequenos, podia até trago uma foto, acabei esquecendo. São super pequenos os pontinhos. Eles injetam um gás abdominal para que esse gás faça uma expansão do tecido para ele ter mais espaço lá dentro para trabalhar com o órgão. Esse gás tem pacientes que referem que ele parece que ele sobe, ele trava na articulação do ombro. E tem pacientes que sentem muita dor no ombro e as pessoas não sabem o porquê isso acontece. E muitas vezes pode ser por conta desse gás. Então, o fisioterapeuta trabalhar um pouquinho de mobilidade, uma massagem é bem legal. Eu não tive desconforto abdominal, bastante do lado esquerdo na costela. E aí eu falei, bom, tem que andar. Eu tenho que andar porque eu sei que isso vai passar. Mas isso é uma cabeça de uma pessoa que trabalha com isso, né? Então, assim, para você falar para o seu paciente, falar, olha, você teve esses gases, né, que foram injetados, então a gente precisa andar para você eliminar esses gases, para que eles saiam do seu corpo e você comece a trabalhar o seu sistema gastrointestinal. Então, isso, porque, gente, deambular ajuda muito no trato gastrointestinal, tá? Então, é uma coisa importante para vocês orientarem o paciente já a fazer a terapia, uma orientação e terapia, tá? Porque não adianta só andar na hora que o fisioterapeuta tá ali com você. Então, esse é o primeiro líquido, né? Que chegou lá no quarto para eu tomar de manhãzinha. Eram copinhos de 50 ml. E aí, essa foi a minha segunda fisioterapia do dia, já tá de tarde aqui. De primeiro, eu tive a oportunidade de ser atendida por uma pessoa que me conhecia da faculdade. Na época que ela entrou na faculdade, eu era monitora de anatomia na faculdade. Então, eu fui monitora dela. Foi muito legal, porque na hora que ela entrou, ela falou, nossa, eu te conheço da faculdade, você foi minha monitora. E isso foi muito legal, ter uma pessoa conhecida. E a gente teve uma troca muito bacana sobre profissão, sobre tudo. Ela perguntou com que eu estava trabalhando, perguntou por que eu tinha feito a cirurgia, como tinha sido a minha experiência. A gente conversou, fez a fisioterapia. E é engraçado porque quando você está atendendo outro fisioterapeuta, ela falava, você tem que saber, né? Tem que andar, você sabe, né? Aí eu ficava, não, eu sei, então vamos andar junto, vamos lá. E a gente andava. Mas eu deixei muito para ela conduzir. E no hospital que eu operei, tem estágio à tarde do pessoal da universidade da cidade. E essa moça que tá aqui junto comigo, ela já fez cursos aqui do SESI, espero que ela esteja fazendo fisioterapia hospitalar também. E ela chegou lá e falou, eu tava te acompanhando pelo Instagram, tava vendo que você tava publicando. E falou, ela até contou que quando a preceptora, que, né, a gente chama, né, o professor, tava passando os casos, falou assim, olha, você vai ficar com a Bárbara, ela fez, eu sei, ela fez bariátrica, ela tá assim, assim, assim. E a professora falou, como você sabe de tudo isso? Ela falou, ela tá postando nos stories aqui, então ela já meio que sabia o que tava acontecendo comigo. E aí quando ela chegou, ela falou, mas você sabe o que eu tenho que fazer? Eu falei, não, mas vamos lá, eu quero ver, vamos lá, vamos fazendo, né? Vai falando e eu vou falando, vou conversando com você. Então, fui dando feedback, foi bem legal a nossa fisioterapia. Essa sou eu, né? Depois ali da fisioterapia, com carinha de acabado. Dá pra ver, né, aqui o acesso na minha mão esquerda. Meu braço esquerdo ficou muito inchado. Ficou bem inchado mesmo, bem desconfortável. Eu tava bem inchada também. Muito líquido, né? O gás, tudo. Então, quanto mais o paciente anda, melhor pra ele é. E aí, eu fiz as 2 fisioterapias do dia, fiquei andando várias vezes. Nesse dia eu senti pouca dor, então eu não tinha muita queixa para os fisioterapeutas, era só uma questão mais de prevenção. O alerta que eu dei, principalmente para essa fisioterapeuta que me atendeu, da foto, foi a questão da trombose. Muitas vezes nós fisioterapeutas esquecemos de olhar para isso, esquecemos de focar nisso. E os riscos pós-operatórios da bariátrica, por exemplo, quais são? Trombose, né? Fissura estomacal, então algum ponto, se romper alguma coisa e eu ter uma fissura estomacal, e embolia pulmonar, tá? Embolia pulmonar e trombose, 99% das cirurgias. E a fissura propriamente dita da bariátrica. Então, você tem que ficar muito de olho nisso. Então, quando que eu vou descobrir a trombose? Membro inferior.
tá? Então, fica de olho na perna, já observa a perna do paciente, tá inchada de líquido, tá inchada, toca na perna, licença, vou fazer uma avaliação aqui, toca na panturrilha, vê a consistência dessa panturrilha, compara um lado com o outro, mas eu não sei como é que eu vou estar, é sempre comparação, ou os dois lados estão duros, os dois lados estão com trombose bilateral. É sério, temperatura é muito importante, a mobilidade do pé da pessoa, então ela consegue fazer a movimentação, né? Dorsiflexão e flexão plantar. Isso é muito importante. E também orientar sobre a questão da trombose. Talvez ninguém tenha falado comigo, porque sabe que eu sou fisioterapeuta, mas é muito importante você orientar. Olha, fica de olho na panturrilha, tá? A panturrilha sempre tem que estar livre. Se o senhor sentir, a senhora sentir algum desconforto, me chama, pede para chamar a enfermeira para a gente dar uma avaliada. Por quê? A trombose, quanto antes detectada, mais fácil de ser tratada. Quanto mais tarde detectada, mais difícil de ser tratada. Porque o trombo, quando você pega ele ali no membro inferior, ok, vamos tratar ele. E se já espalhou, já andou, e tem a caso da embolia pulmonar. E os fatores da embolia pulmonar já são mais graves, né? Então vai ter falta de ar, saturação em queda, paciente cansando muito rápido, pode estar apresentando uma embolia pulmonar, tá? E o da fissura já é uma questão mais de dinâmica de como o paciente vai estar se sentindo. Então, como eu tinha que fazer a ingestão dos líquidos, se tivesse alguma coisa errada, eu começaria a sentir mal-estar físico, abdominal, dor, poderia ter febre, né? Porque daí ia vazar para minha cavidade abdominal e poderia ter febre, outro calafrio, outras sensações que diriam que o meu sistema não estava funcionando de acordo, tá? Então é muito importante nessa fase, olha, primeiro dia de pós-operatório aqui, eu em pé, tudo tranquilo, legal, uma cirurgia abdominal, né? Mas é muito importante falar sobre isso. Uma coisa muito importante que ela falou sobre a questão da tosse. Ela falou, não esquece, né? Se vai tossir, segurar o abdômen, etc. Mas já estava fazendo, mas é muito importante orientar os seus pacientes, porque a gente que opera tórax, vai fazer uma revascularização do miocárdio, um corte que vai do começo aqui, quase 2, 3 dedos abaixo da fúrcula, até o processo tifoide, às vezes até um pouco mais, um corte muito grande, a pessoa não quer tossir, ela tem medo, né? Tem medo de abrir, tem medo de estourar, tem medo... A gente tem medo de muitas coisas no pós-operatório. Então, ensinar, olha, pro senhor tossir, pega um travesseiro, abraça ele, faz uma pressão contrária e tosse, vai ficar tudo bem. E passar essa segurança, que vai ficar tudo bem. Que se fosse, gente, tossir e arrebentar os pontos, então a gente, né, não poderia acordar o paciente por uns 2, 3 dias até esses pontos estarem melhores fechados. Não tem como. Então, não é assim. Então, tu precisa desmistificar aí, passar essa segurança para o paciente, tá bom? Eu achei muito importante colocar essa foto. Esse é meu pai. Meu pai foi me visitar um horário. E eu achei muito importante colocar porque a gente tem que lembrar que o paciente, ele tá num quesito de deslocamento, né? Ele saiu da sua zona de conforto. Então, eu tô sem os meus familiares, eu tô com saudade da minha casa, então ele é uma foto da minha cama, né? Onde meu marido tinha feito uma plaquinha lá, seja bem-vinda, Honey, que é o nosso apelido. E a gente precisa lembrar que o paciente, ele tá fragilizado nesse sentido também. E aí, eu terminei o meu primeiro dia tranquila. Meu pai me visitou, né, no primeiro dia. Minha mãe me visitou à tarde. Meu pai foi de manhã. Minha mãe foi à tarde. Meu marido foi à tardezinha. E aí, depois eles foram embora, tudo quando deu... 7 horas era o horário de término da visita. Quando deu umas 9 horas, eu comecei a sentir uma pressão no peito, um negócio estranho, uma sensação estranha. E eu chamei a enfermeira, coisa que é muito rara de eu fazer. Porque normalmente eu nem comunico muitas coisas, por querer resolver sozinha, é um defeitinho aqui do ser humano. Chamei a enfermeira e falei, olha, eu não tô me sentindo legal, eu acho que é a minha pressão. Você pode ver pra mim, por favor? E a minha pressão tava 16/11, e já é bem alta, né? Pra quem fez uma cirurgia, então, pressão alta pós-operatório, a gente tem risco de AVC, risco de ataque cardíaco, né? Precisa ficar bem de olho. E aí, por saber as coisas, eu acabei ficando um pouco mais nervosa, porque eu pedi pra enfermeira alguma medicação e ela falou, eu não posso te dar medicação, não tem nada na prescrição. Eu falei, mas eu preciso de uma medicação para baixar a minha pressão. E ela não me questionou
sobre algumas coisas. Então, por exemplo, se eu tava com dor ou não, se eu tava com alguma parte emocional ou não, ela não fez nenhum questionamento. Ela falou, eu vou ver o que eu posso fazer. E voltou com uma ampola desse tamanho de dipirona. Vou dar uma dipirona aqui pra baixar essa pressão. Dipirona baixa pressão quando eu estou com pressão alta por dor. Se eu estou com dor, está causando a minha pressão alta, se eu diminuir a minha dor, consequentemente a minha pressão vai diminuir. Mas eu não tava com isso, mas, né? Eu era paciente no momento. E aí, tomei a ampola de pirona, óbvio que não resolveu, né? E aí aquilo começou a me incomodar. Porque eu não estava com acompanhante, ninguém poderia ficar comigo. Eu comecei realmente a ficar nervosa porque ninguém me dava nenhuma medicação. Eu estava sem tomar a minha medicação da pressão desde domingo para segunda. Eu parei na segunda-feira, isso já era de terça para quarta. E aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, gente, eu tô sem remédio de pressão, minha pressão vai descontrolar, vai subir mais, eu tenho certeza que vai subir mais. Tentei trabalhar alguns relaxamentos, mas no momento que eu estava mais sensibilizada, então tem fatores de pós-operatório, de anestesia. A anestesia mexe muito com a emoção, pode pesquisar artigos científicos sobre isso. Pacientes de pós-operatório, né, que se sentem um pouco alterados da emoção, é normal. Existe um fator emocional de toda a minha trajetória, de todo o meu histórico, né, de todas as lutas que eu já batalhei, de todos os preconceitos, de todas as coisas que eu já passei, e aí eu tomei essa decisão, então é mais um fator emocional. Existia o fator familiar, então foi a primeira vez, depois de casada, que eu dormi longe do meu marido, não dormi em casa, era diferente, era estranho, não tava na casa dos meus pais, então não tinha os meus pais também, então não tinha ninguém junto comigo, tava sozinha. Então, todos esses fatores são fatores que você deve olhar para o seu paciente, né? E aí, se você tem um familiar aí que não é da área da fisioterapia, alerte ele, médico, enfermeiro, tanto faz, fala, olha, às vezes a gente precisa olhar para esse lado do paciente, porque às vezes a gente fica focado só no físico, não tá com febre, pressão, teoricamente não é minha, né? A pressão tá boa, o batimento cardíaco tá bom, tá tudo bem. Tá tudo bem? Pergunta pro seu paciente realmente se tá tudo bem. E essa noite de terça para quarta, que foi a minha última noite, né, minha segunda noite, foi realmente aterrorizante, porque em nenhum momento alguém olhou para mim e perguntou assim, o que você está sentindo? Não, ninguém perguntou. Então, foi mais eu chamando a equipe, aí eu chamei a equipe de enfermagem umas 4 vezes essa noite, porque eu não conseguia ficar deitada. Quem tem pressão alta sabe, a pior sensação quando a pressão tá muito alta é você deitar e você sente, pelo menos eu, né? Sinto um aperto no peito, uma falta de ar, assim, uma coisa muito agoniante. Então eu não conseguia ficar deitada. Então eu saí da cama e fui pro sofazinho que tinha do lado. Tentei também, não consegui. Aí eu ficava naquela de senta. Aí eu comecei a tossir muito, porque quando eu fico com a pressão muito alta, eu fico muito ruim dessa parte respiratória. Eu começo a tossir demais. E eu comecei a tossir muito, comecei a perder urina de tanto que eu tossia e eu tava com muito líquido no corpo, porque eu tava tomando soro atrás de soro, toda hora eu tinha que fazer xixi, toda hora eu ia fazer xixi, e eu comecei a tossir muito e perder urina, e aí teve uma hora que eu perdi urina, e aí eu falei pra enfermeira, eu falei, poxa, eu perdi urina de tanto que eu tô tossindo, eu precisava tomar um banho, me trocar. Não, banho só de manhã, a equipe de enfermagem vai te dar banho de manhã. Gente, aquilo mexeu tanto comigo, porque eu sei, né, o profissional que eu sou, o cuidado que eu dou para os meus pacientes, tanto no ambiente hospitalar, quanto no ambiente domiciliar e qualquer ambiente que eu trabalho. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, tipo, poxa, eu tô com urina aqui, eu vou ter que ficar assim a noite inteira. Porque quando eu tomava banho, por causa de estar recente a cirurgia, sempre ficava alguém no quarto lá trocando cama, alguma coisa, pra ficar atento, vai passar mal, alguma coisa, tem que ficar, né? Não precisava ficar no banheiro junto comigo, porque eu tomava banho sozinha, mas ficava atento a isso. Então, como ela não ficou, eu fiquei meio insegura, realmente, de ir tomar banho e passar mal no banheiro, e não ter nenhuma campainha, nada pra eu chamar alguém. Então, foi bem ruim, bem ruim. E a minha pressão foi só subindo, a minha pressão chegou a 18/13, e aí, quando chegou a 18/13, eu
fiquei a louca. Eu fiquei realmente muito irritada, e aí eu chamei a técnica de enfermagem, e eu falei que eu queria falar com o responsável do setor. Isso era umas 3h30, 4 horas da manhã. E ele veio, e eu falei, olha, vocês precisam baixar minha pressão. Eu estou correndo risco de ter um AVC, de ter uma parada cardíaca, eu tô sozinha no quarto. Quando vocês chegarem aqui, já era. Eu preciso que vocês abaixem minha pressão. Ah, mas a gente vai fazer o quê? Não tem prescrição? Eu falei, você está num hospital. Você tem UTI aqui. Você tem um médico na UTI. Conversa com ele sobre o meu caso. E aí conversou com o médico pediu para macerar um remédio de pressão e tomar ele líquido, né? Via oral. Só que eu estou operada do estômago e o meu estômago não faz a absorção correta dessa medicação. Então eu tomei o remédio e baixou tipo de 18, baixou para tipo 17, entendeu? Baixou super pouco. E aí eu falei, gente, foi horrível, realmente. Eu tô contando a minha experiência para vocês saberem o que um paciente sente. Porque como profissional da saúde, como paciente, como eu estava me sentindo. E aí, tudo bem, chegou 6 horas da manhã, eu tava sentada na poltrona desde as 5 horas da manhã, porque eu não conseguia dormir. Sim, nervosa, óbvio, né? A minha saúde ali. E aí, trocou o plantão. Na hora que trocou o plantão, que como chegou perto das 7 horas, eu tenho o contato do meu médico cirurgião no celular, mandei uma mensagem pra ele. Falei, doutor, aconteceu assim, 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 eu tô com a pressão tanto, eu preciso que o senhor venha até o meu quarto. Nisso entrou a fisioterapeuta, que tinha me atendido, que eu tinha dado monitoria pra lá na faculdade. E no primeiro dia eu estava super bem. Tanto que eu tava andando, eu ia no quarto das outras meninas que eu tinha operado e falava, vamos gente, vamos andar. Quase fazendo uma fisioterapia com elas, fazia bomba de biotársica, fazia exercício de braço, falava, gente, vamos respirar, vamos andar. Eu tava super bem, todo mundo tava vendo que eu tava bem. Tanto que as enfermeiras falavam, a Bárbara não para dentro do quarto, tipo, porque ela tava super tranquila, eu não tava sentindo dor, o desconforto que eu sentia, a dipirona que elas davam já passava, então eu tava super sossegado. E a fisioterapeuta viu isso, viu quão bem eu estava. No segundo dia, quando ela chegou, eu tava sentada, com o braço cruzado, assim, ó, olhando pra ela com uma cara de como quem. Ela falou, o que aconteceu? Falei, minha pressão subiu, ninguém baixou minha pressão tá 17, 16 por alguma coisa agora, deve estar. Não vou fazer fisioterapia, porque daí o movimentar-se posso aumentar a pressão. Falei, eu tô correndo um grande risco aqui e ninguém faz nada. E ela ficou meio assustada com o jeito que eu falei, porque realmente eu tava falando mais duro do que eu tô falando agora, né? Que agora eu não tô naquele espírito que eu estava. E aí ela falou, espera só um minutinho, eu vou chamar a enfermeira-chefe do setor agora. Foi, chamou a enfermeira veio e falou, o que tá acontecendo, dona Bárbara? Aí eu contei tudo de novo, né, que já é o chato pela segunda vez, contando tudo de novo. Aí ela virou pra mim e falou assim, você tem que ficar calma, você tá num hospital. E a minha reação foi, então, por eu estar no hospital, é que não deveria estar acontecendo isso. Se eu estivesse num açougue, eu até entenderia de ninguém tá conseguindo baixar a minha pressão, mas eu tô num hospital. Então, essa foi uma hora que veio, assim, foi muito espontâneo falar isso, porque eu realmente estava muito nervosa pela situação que estava acontecendo comigo. Porque eu estava num ambiente que precisavam cuidar da minha saúde e eu estava sentindo falta do cuidado da minha saúde. E aí ela falou, não, tudo bem, eu vou ver o que eu faço, eu vou ligar pro seu médico. E saiu as duas do quarto, veio a equipe da enfermagem que ia cuidar de mim no dia, falaram, vamos tomar um banho? Eu falei, vou tomar pra tentar dar uma relaxada no corpo, porque eu realmente estava ficando nervosa, já estava, né, da noite, nervosa emocionalmente. Tava com vontade de chorar, tava me sentindo abalada emocionalmente. E aí, o que acabou acontecendo? Eu comecei a sentir mais dor. Então, eu comecei a sentir mais dor do lado esquerdo, dor na barriga. E aí, o meu médico veio. Aí, ele sentou e falou, o que tá acontecendo? Aí, eu expliquei pra ele. E aí, eu expliquei com o meu parecer de fisioterapeuta. Eu falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Tá assim, assim, assim. Isso não deveria acontecer. Eu tô dentro de um hospital. E eu achei muito interessante a resposta dele. Porque, normalmente, as pessoas elas vão tentar se blindar e vão tentar questionar, né? Falar, não é assim. Ou se proteger. E ele falou, olha, eu realmente peço desculpas. Porque não era pra ter acontecido isso. Durante lá, quando tinha subido só um pouco, já era pra ter usado o medicamento macerado que você pode tomar.
Eu não passo comprimido na primeira semana, nos primeiros 3 dias, 4 dias, porque às vezes o paciente não consegue engolir pela quantidade de água que vocês tomam. Mas o macerado você já poderia ter tomado. Então, assim, a gente viu uma falta da informação na equipe da enfermagem que acabou acarretando o meu problema todo da noite, aumentando a minha dor, aumentando o meu estado emocional mais sensível. Então, depois daquilo, ele passou a medicação de novo, já tomei outro comprimido. Aí eu tomei o comprimido da pressão num menor curto tempo de espaço, né, de tempo, para poder fazer efeito mais rápido, porque meu organismo não absorve tanto. E aquilo me deixou um pouco mais tranquila também a presença dele no hospital. E aí já chegou o horário de visita, meu pai veio me visitar. E aí as coisas foram andando um pouquinho mais. Aí teve uma outra situação que me deixou super desconfortável, porque na bariátrica depois você precisa ir tomando os líquidos, mas você tem que tomar conforme você consegue, porque se você forçar muito você pode sentir dor. E eu não estava conseguindo tomar a quantidade que eles estavam ofertando a cada 30 minutos. E aí uma das enfermeiras responsáveis, técnicas, não sei quem ela era, porque ela nem estava cuidando de mim, passou pelo meu quarto e falou assim: não tá tomando os líquidos, hein? Não vai poder sair do hospital, vai ter que ficar internada. Gente, nunca façam isso. Nunca façam isso com o seu paciente. Você fala: olha, você não tá andando, se não andar, vai ter que ficar mais um tempinho aqui. Quem define a alta hospitalar não é o líquido que eu tô tomando, não é a quantidade que eu tô andando. É a minha situação clínica geral e o médico, né? Então essa ameaça dela não foi nada confortável. Na hora eu tive vontade de xingá-la e eu fiz tipo só, apenas, não dei muito ibope pra isso. Mas tomem cuidado com o que vocês falam pro paciente de vocês, principalmente de pós-operatório, principalmente estando no hospital, pensando em todo esse quesito que ele está. Eu estava sensibilizada naquele momento, tinha passado por uma noite que eu não tinha dormido bem. Na hora que a minha pressão começou a baixar um pouco, eu estava sentada na poltrona, comecei a dormir sentada, porque aí o corpo começou a querer dar uma relaxada, e aí eu não estava andando tanto quanto eu queria, já estava me cobrando por causa disso, porque eu queria estar andando mais para melhorar o organismo, evitar trombose e outros problemas. E aí vem uma pessoa dessa, ainda fala mais essa, e eu só querendo ir pra casa depois da noite que eu tive, querendo o meu banheiro, a minha casa, a minha família, o meu quarto, a minha cama. Então, assim, nada agradável. Não façam isso. Se você já fez isso, se você fez isso hoje, e você vai encontrar esse paciente amanhã, chega lá e pede perdão. Fala: perdão por ter te ameaçado, porque não é assim que funciona. Como você está, tá? Porque não façam isso. Não é dessa maneira que a gente faz nenhum tratamento. Ameaçando: olha, se você não fizer isso, você vai atrofiar e seu braço vai ficar torto, viu? O paciente não precisa de uma cobrança emocional para melhorar. Ele precisa de orientação, ele precisa de educação em saúde. Olha, Bárbara, é importante você tomar os líquidos, tenta talvez cronometrar um pouquinho mais, dar um espaçamento menor. É importante, tenta tomar um pouquinho e andar para ajudar na digestão, para ajudar na passagem, porque é importante para sua hidratação, é importante para o seu organismo. Mas se você não conseguir, tá tudo bem também. E ok, gente, eu preciso disso, não preciso de mais nada do que isso, tá? Então, assim, quando o médico chegou pra dar alta, que eu vi a minha mãe entrando pela porta, assim, porque meu marido tava trabalhando, eu brinco com a menina que operou junto comigo, eu falo: comecei a chorar, ela começou a chorar junto comigo, e eu quero ir pra casa. Eu parecia uma criança de 5 anos, totalmente desestabilizada emocionalmente por tudo que eu tinha passado. Isso que é um ambiente que eu trabalho, isso que é um ambiente que eu conheço, é a minha pós-graduação. Imagina as pessoas que não têm esse conhecimento e passaram por uma noite ruim. E aí a gente ainda tem a capacidade, como péssimos profissionais da saúde, de ir atender uma pessoa, essa pessoa tá mal-humorada, essa pessoa tá com dor, essa pessoa não tá nada receptiva, e a gente sair do quarto e falar: nossa, que saco essa pessoa, poxa, não sabe ficar doente. Gente, estar do outro lado é totalmente diferente. Eu sempre falo que todas as situações que eu passei de saúde na minha vida foram grandes lições para eu aprender a trabalhar com os meus pacientes. Esse é o meu relato de como foi ruim por uma parte. Esse atendimento, o primeiro dia foi ótimo, foi uma beleza. Eu até hoje não sinto um desconforto, às vezes eu sinto um leve desconforto abdominal de gases, que às vezes dá, mas nem sempre
A minha alimentação já tá 100% normal, tô conseguindo comer, me alimentando bem, me alimentando mais saudável. Já perdi 15 quilos, aqui eu coloquei uma fotinha pra vocês. Essa fotinha foi a última fotinha que eu bati aqui no SES, aqui no estúdio da SES, que vocês têm na divulgação do curso. Depois aqui eu tava com umas 2 semaninhas, indo pra terceira semana. E essa, uma fotinha aí de uns 4 dias atrás, que eu bati também para poder fazendo esse comparativo, né? Então a gente tem essas mudanças, quem me acompanhou em outros cursos que eu gravei consegue ver um pouco da diferença também, né, nas gravações aí. Então, assim, é um processo que o paciente passa e você é o responsável por ajudar nesse processo. Eu contei de uma cirurgia que é básica, eu fiquei lá 2 dias. Imagina pessoas que estão internadas com a pneumonia, com o H1N1, com o Covid, sem poder ver família, há 1 semana, há 1 mês, há 15, 20 dias, 3 meses. Imagina como tá o estado emocional fragilizado das pessoas. Então, não se esqueçam disso. Por isso que eu coloquei lá no começo que o objetivo é fazer o objetivo do fisioterapeuta é fazer um atendimento assim, ó, preciso, rápido, objetivo, para que esse paciente tenha essa dinâmica, conheça, saiba qual é a orientação, saiba qual é o exercício, não precisa ficar enchendo esse paciente de informações ou dessas frases que são totalmente desnecessárias nessa hora que ele está internado, que ele está sensibilizado, que não é um ambiente agradável dele estar. Eu tava num apartamento sozinho, um quarto só pra mim. Imagina a pessoa que tá num quarto com 4 ou 5 pessoas que o outro passou mal à noite, que o outro infartou à noite, ou numa UTI que o do lado morreu, que imagina como essas pessoas estão. Eu sei que pra gente que trabalha no hospital ou que vai trabalhar no hospital, vira rotina, gente. Vira rotina isso. Vira rotina um óbito, vira rotina uma doença, vira rotina. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas não são rotinas, as pessoas são seres humanos complexos, com doenças, com parte familiar envolvida, parte financeira envolvida, emocional, social, emocional, tudo envolvido. Então não esqueçam disso. Seu paciente está nesse momento. É de suma importância que vocês entendam isso para quem quer trabalhar com a fisioterapia hospitalar. Mas eu digo mais importante do que saber todas as escalas, do que saber todos os últimos quesitos, porque não adianta nada você ser o melhor aplicador de escala, o melhor... porque eu tenho 32 cursos de VNI e ventilação. Tá, e você não consegue olhar para o seu paciente e falar: oi, tudo bem? Como que o senhor está? Não adianta, nem o seu critério vai ser bom de acompanhamento, porque você não vai conseguir decifrar e entender como ele está, qual é a melhor área de aplicação, qual é a melhor técnica no momento. Então a avaliação começa aí. Não se esqueçam, se você trabalha também no ambiente domiciliar, também é a mesma coisa. Tem que começar como você está agora. O principal é o básico, tá? Faltou no meu segundo dia do hospital, faltou muito. Porque ninguém me perguntou. Se tivesse me perguntado, talvez eu teria conversado sobre uma parte emocional, 5 minutos ali falando comigo, 5 minutos de eu chorando alguma coisa, e já teria resolvido, né? Essa parte emocional que interferiu na minha preocupação da minha saúde no momento, tá? Então não se esqueçam disso, o responsável é você. Você é responsável, muitas vezes, por esse estado geral do paciente. Eu sei que é corrido, eu sei que tem muita gente, eu sei que são muitos leitos, eu sei de tudo isso, mas tentem, nem que for 2 minutos perguntando pro paciente como você está, tá bom? Isso vai fazer grande diferença e eu juro de pé junto, assim, sempre que se todos nós fizéssemos isso, nossos hospitais seriam muito melhores, a nossa recuperação seria muito melhor, as internações poderiam até diminuir de tempo por você dar realmente atenção a esse paciente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o meu relato. Eu queria trazer para vocês porque eu fui a paciente, eu estava do outro lado e como profissional que trabalha nessa área também vi essas alterações, vi onde eu estava errando também, coisas que eu estava errando e não estava mais reparando. Então foi um choque de realidade para mim também, tá bom? Então não se esqueçam, você é o responsável. Obrigada por terem assistido a 4ª aula. A gente tem a 5ª. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre cuidados paliativos e vai ser muito importante ter a dinâmica sobre olhar para o paciente, como nós estamos falando aqui agora, e conhecer um pouco mais sobre os cuidados paliativos hospitalares que hoje no Brasil
Suma grande maioria dos pacientes hoje em dia morrem no hospital, né? Não é em casa e tem que ser trabalhado com ele nesse ambiente hospitalar, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.